Olá, aluno, aluna, tudo bem com você? Como sabem, sou o professor Maurício. Na aula de hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo e iremos tratar de maneira expressiva acerca do capítulo 9, em que iremos trabalhar o entendimento de trabalho e sociedade. Nesse sentido, quero te convidar, de maneira inicial, a comigo definir trabalho. O que é, afinal de contas, trabalho? E o conceito mais básico para o mesmo é entender como o conjunto de atividades por meio das quais os seres humanos criam as condições favoráveis para a sua sobrevivência. Por isso, é coerente afirmar que o trabalho ele é indispensável para a vida humana. Nesse sentido, nós podemos fazer também, e é necessário que façamos uma análise acerca das visões antigas frente ao entendimento de trabalho. Por isso, na Grécia Antiga, o trabalho braçal era associado à escravidão. Já os romanos, por sua vez, associavam os escravos a objetos do próprio trabalho. Nesse sentido, na Europa medieval, a visão negativa do trabalho continua, agora inclusive embasada pela própria Igreja Católica. Nesse sentido, o trabalho braçal seria o oposto do ato de contemplação, da elevação espiritual, pois as tarefas a ele relacionadas não exigiriam atribuições intelectuais para serem executadas. E concomitante a isso, nós podemos aqui agora ter uma mudança paradigmática no entendimento e na validação do próprio trabalho, uma vez em que, no mundo moderno, com o surgimento do capitalismo, houve uma promoção significativa da visão negativa do trabalho, que agora seria visto como algo que dá dignidade à própria pessoa humana. Inclusive, a própria ideologia capitalista instituiu a orientação para o trabalho como algo fundamental para a realização individual e social dos próprios seres humanos. Nesse âmbito, o trabalho possibilitaria, consequentemente, a promoção da pessoa humana e, consequentemente, o seu status social. Nesse âmbito, nós não podemos falar em trabalho e também não fazer uma alusão simplória de grande importância ao grande Karl Marx e a chamada história da exploração do ser humano. E nós sabemos que Marx compreende a sociedade mediante a dualidade das classes sociais, burguesia e proletariado. E o pensamento marxista tem como eixo central o indivíduo, no entanto, o trabalho como característica indelével própria do próprio ser humano, algo que faz parte da sua natureza e, ao mesmo tempo, também como atividade que possibilita a evolução, a transformação, a dinâmica da própria sociedade. E, nesse sentido, nós também já aprendemos e sabemos que Karl Marx afirma que existe uma alienação do trabalho mediante os interesses da classe burguesa. E, nessa perspectiva de análise, podemos ainda também destacar o conceito de mais-valia, ou seja, para Marx, a mais-valia seria esse lucro exacerbante que a burguesia obtém a partir da alienação do trabalho, tornando impossível o trabalhador participar de maneira digna nos lucros, ou seja, ter um salário digno frente àquilo que ele veio a produzir. Nesse aspecto, eu também quero aqui afirmar que, segundo a análise de Max Weber, fazendo essa relação do trabalho e da sua importância dentro da história, de maneira expressiva aqui no pensamento moderno, no mundo moderno, nós vemos Marx afirmar, o grande Max Weber, que o trabalho ele faz parte aí da chamada ética protestante, uma vez em que essa ética estava voltada para a acumulação e não para o consumo e gastos supérfluos. Por isso foi um ato fundamental, foi um fator cultural determinante para o próprio desenvolvimento do sistema capitalista em toda a Europa e posteriormente alargando mesmo a todo o globo. Nesse aspecto, nós também temos que colocar em análise, dentro deste mundo moderno, a contribuição de Émile Durkheim e o seu entendimento acerca da chamada divisão social do trabalho, em que o mesmo diz que esta possibilita uma coesão e, ao mesmo tempo, uma solidariedade social. Nessa perspectiva, nós temos que entender, segundo o entendimento de Durkheim, esta solidariedade social não como um altruísmo,
mas que sugere uma interdependência harmoniosa entre os indivíduos e a sociedade. E é claro que se a divisão do trabalho não produz coesão social, há um problema moral. As relações entre os diversos setores da sociedade não estariam prontamente regulamentadas pelas instituições sociais existentes, gerando um estado de anomia. Por isso que Émile Durkheim acredita que o trabalho e a sua divisão social é algo fundamental para que a sociedade esteja em harmonia e em constante transformação. Nessa perspectiva ainda, nós podemos aqui elencar algumas experiências que foram importantes para a própria organização social do trabalho. E temos aqui uma das principais teorias, a contribuição do grande Taylor, que ele propôs estratégias de gerência da produção baseada em rigoroso controle de tempo, de especialização das atividades, separação entre planejamento e execução e, consequentemente, remuneração por desempenho. Então, o chamado Taylorismo, ele vai aqui, propiciar, em síntese, um sistema organizacional do próprio trabalho, em que buscava, de maneira muito acertada, a padronização das atividades de produção definidas pela administração e repassadas posteriormente aos trabalhadores e, consequentemente, tem como culminância, tem como aí objetivo geral o aumento da produtividade por meio de mecanismos que, consequentemente, vão aí melhorar esse ritmo e aumentar, consequentemente, o lucro dos capitalistas. E, portanto, temos também aí outro método importante que vai aparecer para essa própria apropriação do Taylorismo, chamado de Fordismo, em que este deve ser entendido enquanto produção de modelos padronizados e em grandes quantidades, visando, consequentemente, o consumo em massa. E é claro que mais lucro, porque esta, no final, é a grande dinâmica do capitalismo: produzir para ter para ter mais, produzir para ter e assim por diante. Para isso, consequentemente, vai se criar aí uma linha de montagem série, na qual os trabalhadores fixavam-se em seus postos e os objetos de trabalho deslocavam-se em esteira, para poder o quê? Realmente melhorar aqui essa organização, ampliar a produção e, consequentemente, gerar mais lucro e continuar, consequentemente, aí, movimentando a engrenagem do grande capitalismo. Por isso, nós podemos aqui, então, concluir que esses sistemas de organização do trabalho, que experimentam a nova estrutura, consequentemente vão aí aprimorar de maneira muito acertada, ao longo do processo histórico, esse entendimento flexível de produção, consequentemente acelerando aí, dinamizando a própria indústria e propiciando cada vez mais lucro para os grandes industriais. Neste sentido, eu quero, portanto, que nós possamos também fazer uma análise acerca do cenário atual do mundo do trabalho, E, consequentemente, faremos aqui uma análise acerca do próprio liberalismo econômico, a precarização do trabalho e, consequentemente, o estado vulnerável do trabalhador. E, nesse sentido, nós temos aqui processos implantados a partir do último quarto do século XX, que resultaram no aumento do desemprego em diversas nações industrializadas do mundo. E, consequentemente, o Brasil hoje já tem um número considerável de desempregados, infelizmente. E nós podemos aqui fazer uma análise circunstancial para entender esse índice de desemprego, esses cenários de precarização, fazendo frente a algumas questões consideráveis. Primeiro, a chamada liberalização econômica, que possibilitou maior participação do capital, em especial o estrangeiro, em setores antes que eram regulamentados pelo Estado. Consequentemente, aí, as privatizações geraram, por que não, um índice de desemprego e, consequentemente, levaram um capital, interferiram de maneira significativa acerca do PIB interno nacional e, consequentemente, quando não temos aqui recursos, capital, dinheiro girando aqui, não podemos, então, propiciar uma evolução de empresas, gerar empregos e assim por diante. Outra questão importante foi o incremento tecnológico, nas áreas da automoção e da própria comunicação,
Então, a tecnologia, ela traz aí, sim, de maneira positiva, né, novas descobertas, facilita a vida humana, mas também, dentro das empresas, está cada vez mais aí substituindo o trabalho humano. E, por fim, nós tivemos aí, né, mudanças nas relações de trabalho. Inclusive, aqui no Brasil, tivemos aí no ano passado a aprovação da última reforma trabalhista, em que, consequentemente, existem uma terceirização do próprio trabalho, trabalhos temporários e, consequentemente, percas de direitos significativos que fazem frente e garantem, né, o direito do trabalhador. Tudo isso aqui é um cenário que nos mostra de maneira muito clara, né, uma precarização e, consequentemente, um estado de vulnerabilidade do próprio trabalhador. E no final, nós podemos aí concretizar a nossa reflexão, trazendo aqui à tona, mais uma vez, a importância e a validade do trabalho enquanto uma ação laboral que, consequentemente, aí, dar dignidade à pessoa humana possibilita a transformação da própria sociedade e, a partir do mesmo, do próprio trabalho, o ser humano pode aí trazer para a sua realidade, pode atender às chamadas necessidades básicas da própria vida. E, consequentemente, o trabalho, sim, ele dá dignidade ao ser humano, mas uma vez em que, pelo menos aqui, possamos ter direitos trabalhistas reconhecidos. Vou, portanto, aí, aluno, aluna, te pedir para que possam fazer aí uma pesquisa significativa. Vou também aí estar na nossa agenda apresentando assim um link para que você possa assistir outro vídeo no YouTube para que possamos aqui incrementar a nossa aula. A você, aluno, aluna, um forte abraço, até a próxima aula, valeu!